Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o primeiro vídeo de Dr. Ken e seus amigos, o meu canal de Doctor Who. Fazia um tempo que eu queria um segundo canal, um canal mais leve, um canal que eu não ficasse tão preocupado com algoritmos, demandas, etc. E eu sou meio obcecado por Doctor Who. Estou vendo a série clássica, revendo a série de 2005, revi alguns episódios várias e várias vezes, e talvez alguns me conheçam pelo Cine Tavão. Eu sou o Tavão, mas aqui eu não sou o Tavão do Cine Tavão, aqui eu sou o Tavão do Dr. Ken. Aqui é uma outra linha do tempo. Mas enfim, vamos começar esse primeiro vídeo falando do meu episódio favorito dessa primeira temporada da nova era de Doctor Who, a temporada do Ncuti Gatwa, que acompanhou a Ruby em uma série de aventuras. E sim, o episódio em questão é Boom, escrito por Steven Moffat, o meu queridinho, que eu simplesmente amo quando ele escreve histórias em Doctor Who. Ele é um cara que entende muito bem megalomanias, terror, horror cósmico e a maneira como ele cria emoções genuínas do Doutor com a sua companheira e na forma como ele vê o Doutor como essa entidade um tanto controversa, otimista, mas que ainda detém um lado sombrio. Eu simplesmente amo a forma como ele consegue escrever diálogos, principalmente. Ele é o tipo de roteirista que o texto chama atenção para o roteirista, que é uma maneira de escrever, logicamente, né? Não são todos que têm esse tom. Russell T. Davies vai para outro caminho, na minha opinião. É mais orgânico dentro da história. Você sente mais a mão dele em como ele constrói melodrama. Mas aqui é bem interessante porque é uma história totalmente Moffat, que lembra muito episódios do Peter Capaldi e do Matt Smith, mas seguindo algumas linhas, algumas configurações que foram ditadas pelo Russell T. Davies para a temporada. Isso gera uma união extremamente explosiva. Esse aqui é um episódio em que o Moffat explodiu na minha cara. Mas muito bem, falemos então sobre o episódio aqui. Quando a história se inicia, somos apresentados a uma realidade bizarra de um planeta onde aqueles que não são mais úteis para a guerra são descartados de uma forma completamente cruel. A trama desse episódio se inicia quando o doutor, ao ouvir um grito, corre na direção do som e acaba pisando em uma mina naquele planeta. Em seguida, ele guia Ruby até onde ele está e vê o doutor em uma posição completamente desconfortável, buscando não provocar o impacto e acionar a mina. É aqui que começa a magia do episódio, que trabalha um conceito em um cenário limitado de personagens, objetos e com uma estrutura bem simples, funcional e intensa. Ruby aqui precisa muito mais do que acompanhar o doutor e deve enfim auxiliar ele a escapar de um enorme problema, o que é bem benéfico para a série. E se antes víamos a relação deles muito mais através da química dos atores, é agora que o texto de fato acompanha eles e nos oferece dinâmicas, camadas e personalidades mais definidas para ambos. Então a gente segue com o Doutor e a Ruby tentando entender esse planeta, essa situação e como evitar uma catástrofe. E nesse cenário, a gente vê como o roteiro cria tanto momentos cativantes entre eles, como também sabe desenvolver esse cenário limitado, mas opressivo, um cenário típico de uma história de horror, trabalhando muito bem com a pressão em cima do doutor nesse lugar. Nessa temporada de Russell T. Davies, já vinha se utilizando de vários conceitos do Moffat, quase como uma declaração de Russell para o quanto ele adora o período em que a série era liderada por Matt Smith e Peter Capaldi, e também da importância daquelas narrativas para a longevidade da série. E naqueles anos do Moffat, algo que vimos muito era como a história impulsionava o personagem, colocando ele até seus limites, remodelando ideias clássicas e se arriscando muito. E se arriscar é ótimo. E ele não fazia só isso em seus tempos de showrunner, mas também contribuições para a antiga era de Russell, The Empty Child e The Doctor Dances,
trouxe um Eccleston intenso e meloso de uma maneira bem única, e David Tennant ganha grandes discursos, amargura e uma certa hiperatividade nos episódios feitos por ele, que é uma marca bem própria do Steven Moffat, o que nos leva até Boom, um episódio bem curioso que de certa maneira simula um desses episódios da era antiga de Russell, só que ele traz muito do que ele aprendeu como showrunner e da sua visão mais política dos tempos de Peter Capaldi, além do fato de que ele não é apenas convidado, ele é um produtor também do episódio, então é quase como se fosse um episódio perdido das épocas dele como showrunner. Você sente uma energia caótica, muito extravagante em chute, ao mesmo tempo que Moffat faz pequenas conexões com Amy e Clara dentro da Ruby, tanto por seus mistérios, mas também por um certo carisma e autonomia dentro da relação com o Doutor. Moffat viu esses dois personagens e encontrou paralelos no que o Russell estava referenciando, e adicionou novos elementos encontrando formas em comum de unir vários aspectos da escrita dele dentro dessa nova versão de Doctor Who. E ainda que muitos irão conectar certa intensidade do personagem com Peter Capaldi, o que é totalmente razoável você pensar nisso, eu vi muito também do Eccleston ali, na maneira como o chute ele sintetiza. Isso é muito interessante do ator. Ele, em diversos momentos, ele consegue, assim como David Tennant fez naqueles 3 especiais de 60 anos, o chute faz isso também de uma maneira muito interessante, de conseguir condensar camadas e mais camadas de diversos doutores, e em pequenos momentos você vê aflorar características de outras versões. Mas eu percebo muito nesse episódio elementos de Eccleston, do Matt Smith, do Capaldi e até mesmo do Tom Baker. Na medida que um novo problema é resolvido, temos um novo elemento sendo inserido, seja um perigo ou um novo personagem. E o que poderia ser fácil para o Doutor e a Ruby se torna cada vez mais complicado quando ele não tem coisas como a chave de fenda sônica ou a capacidade de fugir ou correr. É o Doutor em um momento de vulnerabilidade muito grande, onde ele pode apenas falar e depender da ajuda de outros. Nesse cenário, ele apenas pode confiar em outros que tenham bom senso e que lhe escutem. E ao longo dessa brincadeira de tensão, drama e um humor de nervosismo, há um conto de ficção científica que usa narrativa e estilos únicos de enxergar a série para criticar diversos temas como religião, guerra, inteligência artificial e capitalismo. Tudo isso enquanto explora diversas emoções do elenco e tendo grande sagacidade em como elabora esse cenário e o conflito, sabendo criar a escala de perigo enquanto reforça a relação do Doutor com a Ruby. É um episódio muito bem polido, muito bem lapidado, simples, mas que também funcionam como uma aula de como se construir tensão, evoluir personagem, mantendo aspectos da ficção científica, da crítica, da fantasia, do carisma e do senso de humor. E dentro desse cenário limitado, repleto de soluções espertas, conforme os riscos aumentam e a situação muda de foco, a gente acaba envolvido em uma experiência surreal, eletrizante, sombria e cativante, com muito a dizer sobre nossas conexões e sobre como podemos ver a morte de outra maneira na vida. Bem, é isso, minha gente. Eu espero que tenham gostado desse primeiro vídeo aqui do canal. Eu farei mais vídeos futuramente, não com tanta frequência, mas quando eu tiver algo para comentar aqui, né, alguma ideia. E a gente segue por aqui. E é isso. Até mais e falou!